De hoje, onde nós vamos falar sobre senha forte e senha fraca, assunto que começou a aparecer muito nas provas de concurso. Tal é a preocupação das diversas empresas, das diversas organizações, com a forma como o usuário define a sua senha. E como isso pode afetar e muito a segurança dos sistemas. Porque aqui a gente está falando do momento que o usuário vai definir a sua senha. Se a senha vai ser considerada forte ou se vai ser considerada fraca. E as provas de concurso perguntam: o que transforma uma senha em forte? O que transforma uma senha em fraca? Vamos lá, as respostas a partir de agora, vem comigo. Primeira dica, pessoal, quando a gente fala em senha, senha é um dos principais mecanismos de autenticação que são usados principalmente hoje em dia em sistemas vinculados à internet, né? Sem dúvida nenhuma, senha representa aquilo que você sabe dentro dos fatores de autenticação. E aí, pessoal, que entra as dicas sobre como desenvolver uma senha forte. A primeira dica importante é uso de números aleatórios, não sequenciais. Por exemplo, alguém está lá e o sistema diz que só aceita números. E aí a pessoa resolve usar como sua senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pessoal, aí a senha fica fraca, porque 1, 2, 3, 4, 5, 6 são números sequenciais. Se o sistema só aceita número, o ideal, então, é a utilização de números aleatórios, não sequenciais, certo? Depois, pessoal, uso de grande quantidade de caracteres. Quanto mais caracteres eu tenho numa senha, mais forte ela é. Por exemplo, imagina um sistema que só aceita 4 dígitos, em comparação com um sistema que permite 8 dígitos. Bem, aí esse sistema que permite 8 dígitos, obviamente permite senhas muito mais fortes do que aquele sistema que só permite 4 dígitos. Porque quanto mais dígitos, quanto mais caracteres eu tenho em uma determinada senha, mais combinações eu tenho, o que torna mais difícil descobrir que senha é aquela. Então, grande quantidade de caracteres também é um elemento importante quando a gente fala de senha forte. O terceiro elemento, pessoal, é o uso de diferentes tipos de caracteres, porque não só a quantidade de caracteres ou dígitos deve ser o maior possível dentro daquele sistema permite, mas também o uso de diferentes tipos de caracteres. E aqui entra exemplos como sistemas que permitem misturar números, letras, diferenciar entre letras maiúsculas e minúsculas, que permite usar caracteres especiais, é mais forte do que um sistema que só aceita dígitos numéricos, por exemplo. Porque o sistema que aceita só dígitos numéricos tem um tipo de caractere só, que são dígitos numéricos, normalmente da base decimal. Agora, se eu tenho um sistema que proporciona que o usuário crie uma senha usando dígitos numéricos, misturar com caracteres do alfabeto, letras do alfabeto. Além disso, ele ainda diferencia maiúsculas e minúsculas, permitindo o usuário definir parte das letras maiúsculas e minúsculas. Além disso, ele permite caracteres especiais, usar um arroba, um hashtag, por exemplo. Bem, então quer dizer que esse sistema que oferta para a criação da senha uso de diferentes tipos de caracteres é um sistema que oferta a possibilidade do usuário criar uma senha mais forte, né? E aí, pessoal, eu quero falar uma coisa sobre mínimo. Muita gente diz assim, tem um mínimo que seja recomendado? Recomendado, não obrigatório. Tem sistemas que não seguem isso, né? Mas é recomendado, pessoal, quando possível, então, quando o sistema permitir, optar por no mínimo 8 caracteres. No mínimo. Professor, se tiver 10, melhor ainda. Se eu definir uma senha com 12 caracteres, melhor ainda. Com 16 caracteres, melhor ainda. Porque quanto mais caracteres, mais forte fica a senha. Então, eu recomendo, quando possível, optar no mínimo por 8 caracteres. Agora alguém me diz, professor, mas aquele sistema lá que eu fiz, eles definiram que a senha tem que ter 4 caracteres só. Bem, daí não tem o que fazer, porque o sistema é de 4 caracteres. Então, eu digo, quando possível, optar por no mínimo 8 caracteres para a senha ser forte, tá? Aí é claro que alguém vai me dizer assim, professor, me dá um exemplo de senha forte com tudo que tu falou. Acabei de criar uma ali, ó. Meu Deus, alguém deve estar olhando, que senha maluca. Mas é considerada uma senha forte. Mas vai ser difícil eu lembrar a senha. Percebe? Não está em jogo aqui se é fácil ou difícil lembrar. O que eu estou mostrando agora é um exemplo, se aparecer numa prova,
que essa aqui seria considerada uma senha forte. Por quê? Primeira dica, não usou números e nem caracteres sequenciais, estão bem aleatórios. Além disso, misturou caracteres como dígitos numéricos, letras do alfabeto e também usou caracteres especiais como hashtag, arroba. E além disso, ainda diferenciou letras maiúsculas de minúsculas em alguns casos. Então esse aqui é um bom exemplo de senha forte. Não estou dizendo que vai ser fácil lembrar, que isso aqui não é. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que essa tecnicamente está enquadrada como um exemplo de senha forte, né? Agora, por outro lado, alguém poderia me perguntar, professor, e quando tem alguns requisitos para dizer que a senha é fraca, assim como tem requisitos que indicam que a senha é forte, sim, temos requisitos que indicam que a senha é fraca. Por exemplo, qualquer tipo de dado pessoal. Alguém me diz, professor, criei uma senha sensacional, os números são bem aleatórios, que senha tu usou? A placa do meu carro, misturei números com letras, bem, mas aí nós vamos discutir um pouquinho, porque por mais que você tenha criado, olhou para a senha, parecia tudo então, não estava em sequência. Ah, que beleza, não está em sequência. Ah, aqui tem letras com números misturados. Ótimo, parecia ser forte, mas daí quando ele me revelou, ele disse que era a placa do carro dele. Bem, pessoal, usar a placa do carro, que é uma informação de identificação pessoal ligado àquela pessoa, torna a senha fraca. Porque alguém que vai tentar quebrar aquela senha, descobrir aquela senha, pode facilmente tentar usar dados pessoais. Ah, professor, mas eles vão usar? Eles usam. Quem tenta descobrir qual é a senha do usuário, a primeira coisa que faz é tentar fazer combinações com elementos de identificação pessoal daquele usuário, com dados pessoais daquele usuário, para ver se o usuário não utilizou. Então, qualquer tipo de... Alguém diz assim para mim, a minha senha, eu uso a minha data de nascimento como senha. Não, porque se eu usar informações da minha data de nascimento, isso é dado pessoal, torna a senha fraca, né? Outra coisa que não deve se usar, pessoal, é sequências de teclado. Não só as sequências numéricas, como 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a senha daquela pessoa tal lá. Não só isso, como também não inversa. Alguém diz, mas eu uso inversa, a minha é 6, 5, 4, 3, 2, 1. É inversa, mas é sequência também. Alguém, mas eu uso sequência das letras do teclado, e ali no meu teclado, as primeiras letras do alfabeto é Q, W, E, R, T, Y, professor. Então eu uso isso como senha. É sequência de teclado. Mas é letra, não importa, é sequência de teclado. Sequências de teclado são testados por sistemas de ataque por força bruta que testam sequências de teclado para ver se o usuário não usou aquilo como senha. Não deve usar. Outra coisa que deixa a senha muito fraca é palavras que façam parte de listas. Principalmente listas de dicionário. Por exemplo, dicionário do idioma português. Aí alguém vai lá e define sua senha como parede. Parede. Será que isso é uma senha forte ou é uma senha fraca? Usar parede como senha é fraca? Por quê, professor? Porque é uma palavra pronta do dicionário. Tem sistemas, vou repetir, ataques por força bruta que tem cadastrado todas as palavras do dicionário e que testam de forma automática para ver se o usuário não usou uma daquelas palavras prontas como sendo a sua senha. Então, ou ainda existem pessoas que existem usuários mal intencionados que constroem listas das palavras mais utilizadas como senha num determinado país. E aí alguém vai lá e justamente escolheu aquela palavra que faz parte dessa lista como sua senha, então a senha vai ficar fraca, certo? Bem, vamos dar exemplos aqui então, pessoal, vou mostrar alguns exemplos de senha fraca, né? Vamos pôr aqui a Maria, resolveu pensar o seguinte, eu preciso criar uma senha para aquele sistema, e ela está pensando aqui, qual é a senha que ela vai criar. Aí ela pensou, minha data de nascimento é dia 12/10/1978. Aí a Maria teve uma grande ideia e pensou, então a minha senha vai ser 12/10/1978. Pessoal, isso deixa a senha fraca porque ela usou dado pessoal. E o pior, nem misturou nada, já usou exatamente como era a data de nascimento. Quanta gente usa isso? Isso obviamente faz a senha ser considerada uma senha fraca, porque isso é dado pessoal, certo? Agora vamos para outro exemplo. Alguém definiu lá parede como senha. Isso é uma palavra pronta do dicionário, que também torna a senha fraca, como eu já disse, né? Outro caso de senha fraca, alguém usa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Professor, olha quantos dígitos. É fraca. Por que é fraca? Porque é sequência.
Ah, mas e se eu usar de forma inversa? 987654321. Fraca ainda, continua sendo sequência. Ou usar sequências de teclado, olha esse exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho um teclado do meu computador. Percebe que as primeiras letras do alfabeto que aparecem aqui no meu teclado são Q, W, E, R, T, Y. QWERTY aqui, ó. Certo? Aí alguém vê isso e pensa, já sei a senha que eu vou criar, porque aí eu nunca me esqueço, eu começo pelo Q e paro lá no Y, ó, Q, W, E, R, T, Y. Isso deixa a senha fraca porque é sequência de teclado. Ah, mas não é número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas não importa, é sequência de teclado. Então alguém criar uma senha como essa aqui, ó, QWERTY, Q, W, E, R, T, Y, deixa a senha fraca. Por quê? Porque é exemplo de sequência de teclado, o que torna a senha fraca também, certo? Feito todas essas análises, pessoal, deixa eu falar um pouquinho para vocês uma coisa. Quando a gente fala em senha forte, a grande razão do porquê criamos senha forte é dificultar mecanismos que tentam quebrar a senha do usuário, que tentam descobrir qual foi a senha que o usuário criou. Então, existe muito disso. Então, a utilização de senhas fortes ajudam o enfrentamento contra ataques, principalmente contra os chamados ataques por força bruta, também conhecidos como brute force. O que é um ataque por força bruta ou brute force? É um ataque utilizado para descobrir, por métodos de tentativa e erro, um nome de usuário e uma senha. Então imagina um ataque por força bruta que tem cadastrado todas as palavras do dicionário e fica por tentativa e erro. Tenta, errou, tenta, errou, tenta, errou, até que tenta, acertou a senha do usuário. Por isso que a gente tem que cuidar quando a gente pensa em ataque por força bruta, ele visa tentar descobrir nome, usuário e senha. E é só uma senha forte que vai ser capaz de evitar que você tenha problema contra esses ataques por força bruta, certo? Perfeito, então vamos lá para as nossas questões, vamos enfrentar as questões de prova agora. Essa aqui diz assim: considere as seguintes escolhas que Maria fez para a sua senha pessoal. Aí tem várias escolhas, ó, mais, telefone, mais, 10, 12, 1978, segredo, hashtag, cifrão, porcentagem, telefone igual mudo, igual segredo, misturando maiúsculo, minúsculo e ponto de exclamação. Dessas senhas, a mais fraca é, percebe? Ele não pediu a mais forte, pediu dessas aqui. Qual é a mais fraca? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta ou a quinta? Olhando assim, pessoal, fica nítido que é bem provável que a data de aniversário da Maria seja dia 10 de 12 de 1978. Porque entre essas várias opções tem uma que é 10, 12, nitidamente mostrando que é uma data. E se é uma data, provavelmente é uma data vinculada a Maria, provavelmente a data de aniversário dela, ou vinculada a algo que para ela é importante, portanto, dado pessoal. E uso de dado pessoal deixa a senha muito fraca. Portanto, eu vou responder aqui como sendo a mais fraca, a segunda, que é justamente porque provavelmente a Maria usou uma data vinculada a um dado pessoal que ela lembre, certo? Ah, mas era mais fácil lembrar, mas não está em jogo disso. Está em jogo ele descrever qual era a mais fraca, nesse caso B de Brasil. Vamos continuar aqui mais questões. Olha só essa questãozinha já chegando aí na tela para você sobre ataques à segurança da informação, mecanismos de proteção e autenticação. Julgue como certo ou errado o item a seguir. Um exemplo de ataque por força bruta, brute force, seria adivinhar por tentativa e erro um nome de usuário e senha, por exemplo, e assim executar processos e acessar sites, computadores e serviços em nome e com os mesmos privilégios desse usuário. Pessoal, tá certo isso? Tá sim, certíssimo. O ataque por força bruta, o brute force, é exatamente isso. Por métodos de tentativa e erro, tentar descobrir nome do usuário e senha. E geralmente esses ataques por força bruta têm sucesso quando o usuário escolheu uma senha fraca para o seu sistema, né? Marcamos como certo. Vamos lá para mais uma questão, vem comigo e acompanha. Quanto à segurança de acesso a sistemas de computadores com uso de senhas, considere as seguintes afirmações. Senhas aleatórias são consideradas mais fortes do que as criadas por humanos. E aí, pessoal, senhas aleatórias são consideradas mais fortes do que aquelas criadas por seres humanos? Sim, é verdade. Quando se usa uma senha aleatória que um sistema automaticamente escolhe, ela é totalmente aleatória, feita por algoritmos especiais, o que torna normalmente muito mais segura e forte do que aquela, normalmente, não obrigatoriamente, mais segura do que aquela feita pelo ser humano. O ser humano tem suas coisas, eu quero botar isso, que eu vou lembrar a placa do meu carro misturado ao telefone, e aí isso eu vou botar. Isso já deixa ela mais fraca, né?
Senhas associadas à informação pessoais são consideradas fracas. Perfeito. Qualquer senha associada a informações pessoais são consideradas fracas, como data de aniversário, a placa do carro, o número da casa e assim por diante. 3. O uso de palavras conhecidas e familiares torna a senha mais segura, por evitar a necessidade de anotá-las em um papel que pode ser encontrado por alguém interessado em efetuar acesso indevido. Errado, pessoal. O uso de palavra conhecida, que são aquelas palavras prontas do dicionário, como parede, casa, mesa, isso não é recomendado porque os ataques de força bruta cadastram essas palavras e conseguem descobrir a senha. Então o 3 está errado. Aqui ficamos só com 1 e 2 como certo ali da nossa letra D, Dinamarca, para essa questão. Vamos lá, pessoal, para a resolução de mais questões sobre esse assunto. Acompanha comigo, vem ali, temos mais uma. Constitui-se em políticas de criação de senhas fortes, ou seja, que não podem ser facilmente inferidas com base nos dados cadastrais ou públicos de um dado usuário para a proteção do acesso à internet e o uso, aí vem a letra A, de caracteres especiais, como hashtag, porcentagem, cifrão, etc., números e diferentes caixas de texto, que é maiúsculas e minúsculas. Tá perfeito, né, pessoal? Isso aqui é recomendação para a senha ficar forte, sim. Uso de caracteres especiais, a mistura de números e letras, uso de diferentes caixas de texto diferenciando maiúsculas e minúsculas. Perfeito, a letra A. A letra B dizia nome do usuário seguido de números como senha. Não, botou o nome do usuário, já é dado pessoal, já fica fraca. De palavra em desuso, arcaísmo da língua portuguesa, ou uso de palavras em língua estrangeira como senha, também não, porque isso faz parte de lista, mesmo antiga faz parte de lista, que são os dicionários. Não deve ser usado. Letra D, de datas comemorativas ou datas de aniversário como senha, errado, porque isso é dado pessoal, deixa a senha fraca. Letra E, de nomes de personagens fictícios como senha, usando caracteres de diferentes caixas, errado. Nome de personagem é nome de personagem de um filme de ficção, Homem-Aranha. Errado também usar como senha, porque isso é informação que está aí e faz parte de muitas listas. Portanto, errado também a letra E, a única certa, letra A de América para essa questão, né? Beleza, vamos para a próxima questão, vem comigo na leitura. Senhas podem ser fracas ou fortes, dependendo do grau de dificuldade que um hacker ou software malicioso teria para quebrá-la. Um fator que fortalece uma senha é o emprego de letra A, caracteres repetidos, letra B, letras maiúsculas exclusivamente, letra C, letras, números e símbolos do teclado, letra D, nomes próprios e a letra E, palavras completas. Pessoal, quando ele diz assim, ó, um fator que fortalece uma senha, caracteres repetidos, não fortalece uma senha. O ideal é caracteres bem aleatórios. Letras maiúsculas exclusivamente. Só letra maiúscula? Não. Bom é mesclar maiúscula e minúscula. Letras, números e símbolos do teclado. Aí sim, pessoal, misturar letras, números e símbolos do teclado como caracteres especiais vai fortalecer a senha. Nomes próprios é dado pessoal, não fortalece a senha, enfraquece. Palavras completas como parede, casa, deixa a senha mais fraca porque são listas. Então, resposta aqui a letra C, usa letras misturadas com números e símbolos do teclado, que são caracteres especiais, de fato fortalece a senha. Aqui ficamos com C de Canadá para essa questão, né? Perfeito, vamos para mais questões sobre esse assunto. Acompanha comigo a próxima questão que diz assim: para criar uma senha forte no seu aplicativo de correio eletrônico, algumas recomendações devem ser adotadas na composição da senha, exceto. Então ele disse exceto, só uma aí não é recomendação. Letra A, utilizar pelo menos 8 caracteres. É uma recomendação, eu até recomendo isso. Se o sistema permitir, então, se possível, utilizar no mínimo 8 caracteres. É uma recomendação, não posso responder. Não usar seu nome de usuário, nome verdadeiro ou nome de sua empresa. Perfeito, não usar dados pessoais, né? Não usar palavras completas, perfeito, palavras de dicionário como parede, assim também. Letra D, usar uma senha muito diferente das senhas anteriores e não usar a mesma senha para todas as suas contas. Errado também, né, pessoal? Disse usar uma senha muito diferente das senhas anteriores e não usar a mesma senha para todas as suas contas. Quando a gente usa uma senha muito diferente das senhas anteriores, será que isso está correto? Está correto. Está correto. Será que eu vou responder essa? Não. Porque se eu usar uma senha muito diferente das senhas anteriores, a comparação, né? E aí eu não usar a mesma senha para todas as contas, por que isso é de fato mais seguro?
Porque pensa bem, usei a mesma senha em todos os sistemas, aí a pessoa descobre uma senha e descobre a senha de todos os meus lugares. Aí, por que usar uma senha muito diferente das senhas anteriores? Porque se eu usar com pequena variação, a pessoa descobre uma senha de um sistema e vai tentar fazer variações para ver se eu fiz alguma variação para criar outra senha. Então não posso responder de jeito nenhum a letra D. Lembra que ele quer o exceto. E a letra E, evitar combinação de letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos, como por exemplo, ponto de exclamação, hashtag e asterisco. Pessoal, aí está errado. Por que essa aqui é o exceto da história? Porque eu devo sim usar a combinação de letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais. E aí ele está dizendo evitar a combinação de letras maiúsculas e minúsculas. Não é evitar. O ideal é usar diferenciação e combinação entre letras maiúsculas, minúsculas, números, símbolos e caracteres especiais. E aí ele diz que é para evitar. Então, esse aqui da letra E de Equador é o exceto da história. Esse é a resposta, porque todos os outros são plausíveis para deixar a composição da senha mais forte, exceto esse da letra E. Vamos para mais questões sobre esse assunto. Acompanha comigo a próxima questão, diz assim: acerca da segurança da informação, julgue os próximos itens. O uso de senhas fracas, ou seja, aquelas que podem ser facilmente deduzidas, representa uma vulnerabilidade apenas à conta do usuário que a possui. É de responsabilidade dele manter a senha secreta. Caso seja invadido o sistema por conta dessa vulnerabilidade, apenas a conta do usuário estará em risco. Pessoal, aqui tem um ponto muito importante. Quando a gente fala de uso de senha fraca, isso só vai afetar a minha conta, então não afeta mais nenhum outro usuário do sistema. A maioria dos usuários tem permissão para acessar recursos de um sistema. Se a minha senha está fraca e eu sou o administrador, por exemplo, de um sistema, isso quer dizer que eu tenho acesso a recursos dos outros usuários, inclusive configurações dos outros usuários. Aí ele acessa a minha conta, porque ele conseguiu a minha senha, mas acaba afetando outros usuários também. Mas isso não é só administrador, não. Vamos supor um usuário comum que não é administrador. Aí alguém conseguiu a senha desse usuário, certo? Conseguiu a senha e está acessando recursos desse usuário, certo? E aí começa a mandar mensagens para outros usuários em nome daquele. E aí a pessoa que recebeu a mensagem se sentiu ofendida e entrou na justiça, quer dizer, acabou afetando outro usuário. Outro exemplo, um usuário comum de novo, tem a sua senha invadida, e aí esse usuário trabalhava numa empresa e ele tinha permissão para acessar dados no servidor e gravar dados no servidor. Aí ele gravou, aí esse cara que invadiu resolveu colocar um vírus e salvar esse vírus no servidor, já que esse usuário podia acessar os dados do servidor. E aí o servidor ficou infectado com um vírus e isso infectou os outros computadores e começaram a baixar aquele arquivo. Exemplo de que sim, o fato de uma senha ser fraca não afeta somente aquele usuário, afeta outros usuários na maioria das vezes. Então está errado aqui, pessoal, porque ele diz o uso de senhas fracas, ou seja, aquelas que podem ser facilmente deduzidas, representa uma vulnerabilidade apenas à conta de usuário que a possui. Errado, não representa uma vulnerabilidade só para aquela conta de usuário, porque invadindo aquela conta de usuário, normalmente esse usuário usa um sistema e esse sistema pode ser de uma empresa que tem um servidor e ele tem acesso ao servidor, já causou problema. Pode ser a senha do administrador e aí o administrador tem acesso até mudar a senha de outros usuários. Pode ser que ele use aquele usuário para ofender outras pessoas e aí acaba ofendendo outras pessoas. Então tá errado, porque mesmo que ele tenha invadido somente a conta daquele usuário, isso vai afetar sim outros usuários do sistema, por isso marcamos como errado aqui essa questão. Beleza, pessoal, era isso. Olha, aula bem interessante aí, até para o nosso dia a dia, né? Para a gente criar senhas mais fortes e ficar mais seguro. Então, se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal. E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!